Mais um programa, gente. Então vamos lá. File, desculpa, botão direito do mouse, novo, Java Class. Eu vou fazer o seguinte agora, vamos facilitar a nossa vida. Vamos criar uma classe chamada padrão, né? E nesse padrão tem o seguinte: esse padrão vai ser o meu modelo para as outras classes. Por que não tinha pensado nisso antes, né? Então aqui eu tenho declaração de variáveis, entrada de dados. E entrada de dados sempre vai ter scanner entrada, recebe new scanner system.in. Isso que a gente vai estar utilizando realmente, né, otimizando nosso tempo. Entrada de dados, processamento de dados, olha aqui, vai acontecer saída de dados e por último finalizando. E sempre vai ser entrada.close. Olha, gente, isso aqui é o padrão, né? A gente podia chamar de modelo, né? Por que isso? Agora é que eu vou começar meu código, gente. A aula de agora a gente vai fazer um exemplo do sim e se não, o exemplo que foi dado em sala de aula. Então vamos lá com o botão direito do mouse, nova classe, vai chamar exemplo se não. Nem preciso marcar, mas vou deixar marcado já de qualquer maneira. Tá aqui, exemplo se não. Só um detalhe, como já criei tudo isso aqui, Ctrl C, vou copiar tudo para não ter que fazer do nada. O único erro que vai dar, a classe tem que ser o mesmo nome do arquivo, exemplo se não. Pronto. Agora sim ficou mais fácil, né? A gente perdia muito tempo. Então, toda vez que eu vou criar um novo programa, eu copio a base aqui do padrão.java, Ctrl C, Ctrl V, e eu já crio o meu código. A gente vai ser bem mais dinâmico agora nossos exemplos. Vocês podem fazer a mesma coisa em casa, tá? Esse exemplo de se não que foi dado em sala de aula, gente, é um exemplo para verificar, que acontece muito. Eu quero verificar se o número é divisível por 5, eu quero saber se o número é divisível por 3. Esse é bem específico, eu quero saber se o número é par ou ímpar. Mas para saber se o número é par ou ímpar, é só saber se ele é divisível por 2. Então eu preciso, né, declarar as seguintes informações: int, um número que eu quero saber, e a mensagem que eu vou mostrar. Lá no código coloquei saída, eu acho, mas vou deixar a mensagem que vai ser mostrada para o usuário. Vou deixar igual, né? Melhor, não tem nada demais, mas é uma string saída. A entrada de dados, eu preciso que o usuário digite o número, né? System .out .print port informe um número.
recebe entrada.next int, que esse número é inteiro. Agora eu vou fazer o processamento de dados. Até aqui na entrada de dados, só pedi para ele informar o número. Ele informou o número aqui, é um número inteiro, e já foi armazenado na variável número, que é do tipo inteiro. No processamento de dados, eu vou fazer um if agora. Como é que eu verifico se o número ele é par ou ímpar? Se esse número for divisível por 2, e como é que defino isso aí? Olha o comando. Essa porcentagem não é um comando para calcular a porcentagem de um número. No porcentagem, no Java, em outras linguagens também, porcentagem significa o módulo do número por 2. O que significa o módulo do número por 2? É o resto da divisão desse número por 2. Se esse número for 5, quanto é que é 5 dividido por 2? 5 dividido por 2 é 2,5, mas não. Qual é o resto da divisão de 5 por 2? Né? Então, essa porcentagem é o resto. O resto da divisão de 5 por 2 é igual a 1, não é igual a 0. Agora, se esse número fosse 4, o resto da divisão era 0. Então, perceba que, por essa lógica, quando o resto da divisão por 2 for igual a 0, então significa que esse número escrever novamente, número, porcentagem 2 igual a 0. Agora sim que eu... Se ele for divisível por 2, então a saída vai receber o número é par. Legal? Agora, diferentemente do último exemplo, o exemplo C, eu quero que seja executado um outro código, né, um código exclusivo. Ou executa esse ou executa o outro. Para quando esse número não for verdadeiro, quando essa expressão não for verdadeira, quer dizer, quando essa expressão, quando esse número não for par. Né? Então, else saída recebe o número é ímpar. Olha que legal. Então, se essa expressão for verdadeira, executa o if. Se essa expressão for falsa, executa o else. Nunca vai acontecer de executar esse e esse. Ou é esse ou é esse. Esse quando é verdadeiro e esse aqui quando é falso. Né? Depois de ter feito o processamento, a saída de dados é system.out.println a saída. Professor, por que o senhor não usou o printf? O único motivo, né? Não tem parâmetro para se colocar. Vamos executar aqui. Informe o número 1010 é o número par. Agora informe outro número 5.673. O número é ímpar, né? Dá para saber quando é número par ou ímpar, né, gente? Então vê que nosso código está corretíssimo e é assim que nós fazemos o if else. Aí, outra dúvida, professor, é obrigatório colocar esses chaves, abre e fecha chaves? Aqui é o início do if, final do if, esse aqui é o início do else, final do else. Como é apenas um único comando, ele é opcional, né? Se fosse mais de um comando, aí sim seria obrigatório. Nesse caso específico aqui, eu deixei justamente para não ficar me confundindo, e eu recomendo mesmo a vocês. O if tem que ter o início e o fim, e agora o else também vai ter que ter o início e fim. Gente, até a próxima aula, no próximo exemplo.